Tenho uma boa equipa, esta equipa faz-me lembrar muito o Flamengo. Tenho uma equipa que gosta muito de mim, também, como era o Flamengo, e isso facilita as coisas. Um grande abraço para ti e para todos os nossos amigos, e principalmente para a nação. Um grande abraço. Fala, nação rubro-negra! Vocês viram no começo do vídeo que o bom velhinho, mesmo batendo um recorde histórico no futebol mundial, não esquece o nosso Mengão. E no vídeo de hoje a gente vai atualizar para os senhores a situação da saúde do Adílio, que fez uma cirurgia, e o Andrade atualizou a questão médica dele. Sobre o Antony, jogador do Manchester United, segundo o jornalista, ele pode estar vindo para o Flamengo no meio do ano. E tem zagueiro, provavelmente de saída do rubro-negro. Sobre o ex-jogador do Flamengo, ex-joia da base, o novo Zico, Adrian, tá de casa nova, e eu vou falar para vocês por onde ele anda. Berril falou que voltaria para o Flamengo para jogar, até mesmo de graça. Luiz Fabiano afirmou que tá com medo do Flamengo nessa temporada de 2024 e realmente causa calafrios nos adversários esse Mengão nessa temporada. Sobre o Sport, foi punido com apenas 8 jogos depois daqueles atos de vandalismos, atos ali ridículos, atos criminosos contra o Fortaleza. Para mim ficou barato, 8 jogos de punição para o Sport. E o Fabrício Bruno foi convocado para a seleção brasileira, e tomara que a maldição da amarelinha não pegue esse jogador rubro-negro. Essas e outras vocês encontram agora na Fly Geral TV, mas antes disso, deixe o seu like, que é importantíssimo para o YouTube pegar o vídeo e levar essas notícias sem sensacionalismo para o maior número de rubro-negros possíveis. E agora vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E rapaziada, Flamengo sem tomar gol nessa temporada já deixa com calafrio os adversários. E o Luiz Fabiano, ex-jogador do São Paulo, ele revelou esse medo que está do time do Flamengo na temporada de 2024. Vamos abrir aspas para o que disse Luiz Fabiano. Esse Flamengo me dá medo. Esse Flamengo é bom defensivamente e tem muita qualidade do meio para frente. Esse Flamengo é candidatíssimo a ser campeão brasileiro. Vai com certeza fazer um grande ano, porque é um time bom. E ele também falou do Pedro. Vamos abrir aspas porque ele disse do nosso Pedrão. Com esse time aí, dependendo de quantas partidas for jogar, mas se ele jogar 30, tem que fazer pelo menos 20 gols. Se jogar 40, tem que fazer no mínimo 20 gols. Porque com esse time aí, a bola chega redonda. É isso, galera. Eu lembro, em 2011, se eu não me engano, Ronaldinho Gaúcho e Thiago Neves no Flamengo. A bola chegava redondinha pro ataque, mas infelizmente nosso ataque era o David. David, que perdia um caminhão de gols. Se a gente tivesse um atacante de qualidade naquela época, a bola também chegava redonda. Infelizmente, a gente não conseguiu os nossos objetivos em 2011, 2012. Mas, hoje em dia, a gente tem, além de um meio-campo assim de qualidade, né, meio-campo de seleção, a gente tem também um ataque a nível de seleção. Então, é muita alegria realmente que a gente está vivendo nesses novos tempos do Flamengo desde 2013 para cá. E nação, falando sobre mercado da bola, duas situações distintas. Uma, um jogador para vir para o Flamengo, a outra, jogador saindo do rubro-negro. Vamos falar sobre o jogador vindo. O Manchester United tem uma peça ali que é uma peça rara, um bom jogador. Eu gostaria de vê-lo no time do Flamengo e pode ser uma boa oportunidade para a janela do meio do ano. O jogador viria por empréstimo de um ano e meio, e o Manchester City tem interesse, e o Manchester United tem interesse em se desfazer desse atleta, pelo menos por empréstimo. Estou falando do Antony. O jornalista Júnior Miguel Neto trouxe essa informação que o Manchester United quer ali emprestar o jogador pro Flamengo, ver com bons olhos o empréstimo dele pro Flamengo, e o Flamengo tem esse interesse de ter o jogador no meio da janela, caso seja interessante para o técnico Tite. Acredito que o técnico Tite não vá negar
um jogador dessa qualidade para vir para o time do Flamengo. Para mim, ele se encaixaria muito bem nesse time rubro-negro. Vamos aguardar, porque ainda é uma coisa muito, muito embrionária, seria só para a janela do meio do ano. Vamos aguardar novas informações, mas eu gostaria muito de ver o Antony vestindo vermelho e preto. Sobre o jogador de saída, o nosso zagueiro Cleiton, de 20 anos, ele pode estar de saída para o Curitiba ou para o Bragantino. O mais certo é dele ir para o Curitiba, já que o Flamengo, depois da contratação do Léo Ortiz, o jovem jogador ele ficaria ali sem oportunidade no time profissional. E indo para o Bragantino ou para o Curitiba, eu sei que a gente falando de Bragantino, a gente realmente torce o nariz pelo que foi a negociação do Léo Ortiz, mas o Bragantino é um parceiro do Flamengo assim como o Curitiba. O jogador é jogador do Bertolucci, tem contrato com a Adidas, é um jogador de bastante futuro, até pelo Transfer Market, então a gente vai aguardar, é por empréstimo, sem valor fixo de venda, e a multa dele é de 50 milhões de euros. Mas para ganhar rodagem, para mim, tá valendo. Eu não gostaria que fosse pro Bragantino, não. Vou ser sincero que os caras, eles deram uma canseira na gente para vender o Léo Ortiz, mas também, se for, que seja melhor para a carreira do Cleiton. E falando sobre violência no futebol brasileiro, ninguém esquece aquelas cenas de horror que aconteceram com jogadores do Fortaleza. Torcida do Sport fez uma emboscada para os jogadores do Fortaleza, destruíram o ônibus do Fortaleza, vários jogadores ficaram feridos do Fortaleza, teve jogador que nem conseguiu jogar a próxima partida depois daquele acontecimento, absurdo total. Tem que ter um basta, esses vândalos, esses terroristas têm que ser presos, porque isso é um ato terrorista, na minha opinião. Mas vamos lá para a punição que teve o Sport Recife, que para mim foi uma punição muito, mas muito branda. Eles pegaram 8 jogos com portões fechados. Diante daquele ataque, galera, que é uma coisa assim inimaginável, já aconteceram casos parecidos, mas igual aquele, de todos os vidros do ônibus estarem quebrados, uma cena de guerra. Para mim foi pouco, 8 jogos, queria saber a opinião dos senhores, é apenas uma curtinha aqui, mas a gente tem que atualizar, porque essa violência no futebol tem que ter um basta. O que acontece no Rio de Janeiro, dentro dos estádios, tem que ser exemplo para o restante do Brasil. Torcida do Flamengo e Vasco misturada na área mista, torcida do Flamengo e Fluminense misturada na área mista, torcida do Botafogo e torcida do Fluminense misturada na área mista. Então, galera, o Rio de Janeiro, eu sei que não é uma cidade que é tranquila em relação à violência. Alguns moradores do Rio de Janeiro, alguns locais do Rio de Janeiro são locais perigosos, são criminosos, né? Alguns moradores, mas a maioria é de paz. E isso deveria ser exemplo para o restante do Brasil. Vocês imaginem se fosse a torcida do Flamengo fazendo isso com o ônibus do Vasco, do Fluminense. Seria uma punição assim, fora do normal. Então, para mim, essa punição do Sport Recife foi muito branda diante do acontecimento assim de horror que aconteceu com os jogadores do Fortaleza. Nação rubro-negra, a gente sabe que o Fabrício Bruno foi para a seleção brasileira, né? O técnico Dorival convocou ele após a saída de um zagueiro. Rasgou de elogios o nosso Fabrício Bruno, a gente também sabe da qualidade do Fabrício Bruno, além da qualidade do Léo Pereira também. Os dois têm capacidade para vestir amarelinha. Só que eu fico com receio, porque a minha vida inteira eu vi vários jogadores jogando futebol assim de qualidade no Flamengo, e quando foi vestir a amarelinha, parece que tem até uma maldição, porque eles voltam esquecendo do próprio futebol. Foi assim com o Muralha, foi assim com o Léo Moura, foi assim com o Juan, lateral esquerdo, foi assim com vários e vários jogadores do Flamengo. Se eu for ficar falando aqui, o vídeo vai demorar 1 hora para terminar. Mas eu lembro muito bem que jogador convocado é jogador que volta capenga. Tomara que isso não aconteça com o Fabrício Bruno, porque tem batido um bolão, Fabrício Bruno, altíssima velocidade e qualidade para desarmar os adversários. Léo Pereira também jogando um futebol redondo, se fosse convocado não seria injusto, mas eu fico aqui pedindo, né,
para que quando ele volte, fico aqui torcendo para quando o Fabrício Bruno volte, o Ayrton Lucas volte, eles não deixem o futebol deles na seleção brasileira. E aí, tem medo também dessa maldição da amarelinha? Nação, agora uma situação séria aqui. Oremos pelo Adílio, ídolo da década de 80, o Andrade conversou com a Coluna do Fla, atualizou a situação dele que na última sexta-feira foi internado e fez uma cirurgia de emergência. O ex-jogador do Flamengo já estava sentindo muitas dores na coluna, essas dores passavam para o estômago, para o abdômen, então a situação foi a seguinte, segundo o Andrade, ele foi internado, tirou um caroço que tinha no corpo, e esse caroço foi para autópsia, para biópsia, né? Melhor dizendo, foi para biópsia. E aí a biópsia vai dizer o que se trata aquele caroço e estão dando o melhor tratamento possível para o Adílio. Mas é aquilo, né, galera? Se a gente orar, com certeza as coisas vão ficar melhores para o Adílio, né? Aquelas energias positivas, aqueles pensamentos positivos para o Adílio, para que ele saia da melhor forma e da maneira mais rápida dessa situação, porque a gente ficar sentindo dor o dia todo é bem complicado, né? A gente dá um valor incrível para a saúde quando a gente está com algum tipo de doença, algum tipo de problema, e a gente espera realmente que o Adílio consiga melhorar e consiga ter uma vida normal depois dessa cirurgia e depois do tratamento que os médicos vão indicar para o nosso ídolo, nosso ex-jogador Adílio. Força e que você saia o mais breve possível. E nação, por onde andas, o novo Zico, o Adrian. Lembram deles? Jogador da base do Flamengo, que muita gente considerava, principalmente a imprensa, né? Chamava ele de novo Zico. Hoje em dia o novo Zico voltou para o Brasil. O Adrian, ele estava no Brescia da Itália, teve passagens ali pelo Leeds, teve por outros clubes também da Europa, mas a passagem dele pelo Brescia foi bem rápida, 9 jogos, ele fez um gol. E agora ele vai para o ABC de Natal, Rio Grande do Norte. O ABC contratou 2 jogadores, entre eles o Adrian, contratou do Brescia. A gente deseja boa sorte para o Adrian. Eu sempre lembro essa história, né, com um bom humor. Meu pai, uma vez, o Adrian fez um gol de falta pelo Flamengo, um golaço de falta, assim, sem erro nenhum, sem botar defeito, foi realmente aquele gol épico. E aí o meu pai soltou essa, o Adrian vai ser melhor que o Zico. Eu falei, pai, presta atenção, pá, sempre eu vou te zoar com isso, hein? Ele, é isso aí mesmo, não sei o quê. Perturbei meu pai até o meu pai ir embora e ele ficava pé da vida. Pô, para de falar isso. Eu falei, pai, você fala que sabe de futebol e falou que o Adrian é melhor que o Zico. Meu pai ficava pé da vida, mas é lógico, meu pai entendia pra caramba de futebol. Errar, todo mundo erra. E hoje em dia o Adrian foi pro ABC de Natal. E em relação ao Berril, lembram do Berril? Berril deu uma entrevista pro Coluna do Fla e ele falou: eu voltaria até de graça pro Flamengo. Foram momentos muito felizes que eu passei, muitos momentos felizes que eu passei ao lado da nação rubro-negra, uma atmosfera assim incrível, então eu voltaria de graça pro rubro-negro. E aí fica a pergunta pros senhores: aceitariam o Berril de volta? Berril que deu aquele drible épico no jogador do Botafogo e a gente conseguiu passar de fase naquela época. Vocês lembram disso? E aí, a pergunta fica, o questionamento, e a resposta vocês deixam no comentário. Rapaziada, eu sei que tem muita gente com mágoa do nosso bom velhinho, o Jorge Jesus, que arrebentou em 2019, mas eu tenho muita gratidão por ele. Eu entendo a chateação da galera quando ele saiu, também fiquei pé da vida quando ele saiu em 2020. Gostaria muito de ver ele novamente no Flamengo, mesmo sabendo que é uma situação difícil. Mas essa curtinha aqui é somente para parabenizar o Jorge Jesus, que entrou para a história. E conforme vocês puderam ver no começo do vídeo, ele citou mais uma vez o Flamengo. Sabe, né, que aquela passagem do Flamengo foi uma passagem meteórica, mas uma passagem histórica, marcante para o Jorge Jesus. Foi, conforme ele disse, acarinhado pela torcida rubro-negra, e agora lá
no Al Hilal, ele fala, né? Eu sinto muito carinho dos jogadores por mim, e isso é fundamental para o êxito. Então, parabéns ao Jorge Jesus, 28 vitórias seguidas, entrou para a história do futebol mundial. Nunca teve ninguém que conseguiu fazer esse feito, 28 vitórias seguidas. O velhinho é brabo, é muito bom técnico. Hoje em dia a gente está tranquilo, está feliz com o nosso Tite. Esquecemos, entre aspas, o Jorge Jesus, porque todo jogador, todo técnico, melhor dizendo, que chegava no Flamengo, ele tinha uma sombra gigantesca do Jorge Jesus. O único que não teve foi o Dorival, que a diretoria fez o favor de mandar embora. Mas mandar embora, que eu digo assim, não renovar o contrato dele, porque foi o que aconteceu. Mas, galera, hoje em dia com o Tite a gente tá tranquilo e eu, particularmente, parabenizo, fico muito feliz com o êxito do Jorge Jesus e com o êxito também do Michael, ex-jogador do Flamengo, nosso motorzinho. É isso, galera, apenas uma curtinha aqui para dar aquele parabéns pro velhinho Jorge Jesus. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!